Olá pessoal, vamos para a nossa aula 5 da sala virtual de física. Essa aula é a aula do livro 1, capítulo 3, páginas 33 e 34, certo? Então vamos começar. Bom, vamos começar definindo o que seria uma onda. Então o que a gente vai fazer para poder definir o que seria a onda? Cria-se a partir de um ponto uma perturbação. Então, a perturbação foi criada aqui, olha. Então, criou-se a perturbação com a mola. Movimentou a mola para cima e para baixo, criou-se uma perturbação. A perturbação propaga-se pelo meio, no caso, por meio de o que a gente chama de pulso. Ó. Então, a perturbação se propaga através do meio, é, através do que a gente chama de pulso. A sequência periódica dos pulsos é denominada ondas periódicas ou trem de ondas. Então observa no segundo desenhozinho aqui que as ondas são, no caso, criadas, ou melhor, a perturbação é criada continuamente em intervalos de tempos iguais. E aí eu tenho um conjunto de pulsos periódicos. A gente pode chamar isso de ondas periódicas ou de trem de ondas. Então essas são sequências periódicas de pulso. Tá? Vamos observar um detalhe aqui. Um detalhe não, né? Uma coisa extremamente importante. É, a onda ela transporta energia e não matéria. Observa que a garrafa ela sobe e desce, quer dizer, a onda vai passando, ou melhor, a onda passa não, a energia que ela transporta vai passando, então a garrafa sobe e desce, mas a garrafa não é transportada, ou seja, a onda não transporta matéria, ok? Vamos lá, mais conceitos com relação a ondas aqui, olha. Elementos de uma onda. Primeiro elemento, amplitude. Então, a amplitude é a altura da onda, é a distância entre o eixo da onda até a crista ou até o vale. Então, olha, o eixo da onda está aqui, ó. A crista é o ponto mais elevado e o vale é o ponto mais baixo. Então, ó, amplitude é essa medida aqui, ó, do eixo até o ponto mais elevado ou do eixo até o ponto, no caso, mais baixo, certo? Então, esse ponto mais elevado chama-se crista e o ponto mais baixo chama-se vale. Comprimento de onda é a distância, no caso, entre duas cristas sucessivas ou dois vales sucessivos. Então, vamos pensar aqui, olha, crista é o ponto mais elevado. Uma crista, a próxima crista está aqui, olha. A distância entre essas duas cristas consecutivas a gente chama de comprimento de onda, representado pela letra grega lambda. Ou a distância entre dois vales consecutivos, ó, esse vale, esse outro vale, também seria o que a gente chama de comprimento de onda, representado pela letra grega lambda. Período, representado por T maiúsculo, é o intervalo de tempo em que, no caso, o tempo necessário, tá, para que um ponto vibre e percorra o que a gente chama de ciclo completo. Então, vamos pensar. Se eu for analisar aqui, olha, da primeira crista até no caso, segunda crista consecutiva, eu tenho o que a gente chama de um ciclo completo, uma oscilação completa. Seria uma oscilação ou um ciclo completo. Eu poderia dizer também que esse ciclo, começando do eixo da onda aqui, ó, começando do eixo, tá? Vai lá na crista, vai lá no vale e volta de novo no eixo da onda, eu tenho uma oscilação completa. Então, isso aqui, ó, é uma oscilação completa. Então, o tempo necessário para essa uma oscilação completa, para esse ciclo completo, é chamado período. Frequência indica o número de ocorrências de um evento, ou seja, de ciclos, no caso, em um determinado intervalo de tempo. Então, quando eu falo assim, olha, a onda ela realiza, no caso aqui, um ciclo a cada segundo.
Eu estou falando de frequência, um ciclo a cada segundo, certo? Então, qual é a frequência da onda se ela realiza um ciclo a cada segundo? A gente chama isso no SI, no Sistema Internacional de Unidade de Medida, de 1 Hz, certo? Se fosse 2 ciclos por segundo, 2 Hz, 3 ciclos por segundo, 3 Hz, e assim sucessivamente. Tá? 1 MHz, por exemplo, seria 1 milhão de ciclos por segundo, certo? Então, a gente viu o que seria elementos de uma onda, né? Então, vamos passar aqui. Vamos para as classificações das ondas agora. As ondas, quanto à sua natureza, elas podem ser mecânica ou eletromagnética. Vamos primeiro aqui na mecânica. Resultam de deformações provocadas em meios materiais elásticos. Por isso, ondas mecânicas não se propagam no vácuo, apenas nos meios materiais. Então, a onda mecânica resulta de quê? Da deformação de meios materiais elásticos. Então, preciso de um meio material para que uma onda mecânica venha se propagar. Tá? Então, transporta o que é a onda mecânica? Energia mecânica. Vamos no exemplo aqui. Ó. A onda numa corda, olha. A onda numa corda. Então, a corda subindo e descendo e os pulsos se propagando. Então, a onda numa corda é a onda mecânica. Uma gota d'água caindo num lago, por exemplo. Eu tenho uma onda mecânica, é chamada de onda superficial. Tá? Mas a gente vai ver isso depois. Então, é uma onda mecânica. A gota cai na água, observa como é que a onda se propaga. Onda sonora. Onda sonora também é uma onda o quê? Mecânica, certo? Vamos passar para frente agora. Onda eletromagnética é outro tipo de onda. A onda eletromagnética ela resulta da combinação de um campo elétrico e campo magnético. A onda eletromagnética se propagam no vácuo, ou seja, não preciso do meio material. Então, ó, a onda eletromagnética eu tenho aqui, no caso, uma onda magnética que está de vermelhinho aqui e uma onda elétrica que está de azul. A combinação dessas duas ondas, no caso elétrica e magnética, resulta no que seria a onda eletromagnética. Exemplos. A luz. A luz é o principal exemplo para nós aqui da onda eletromagnética. E vamos dizer o seguinte, a onda eletromagnética transporta energia sob forma de quantas ou pacotes de energia. A luz foi muito estudada para, no caso, demonstrar esse quanta. Quando fala de física quântica, por exemplo, originou-se desse quanta, desses pacotes de energia. Tá? Não é objeto do nosso estudo, mas só para efeito de curiosidade. Outro exemplo de onda eletromagnética, ondas de rádio. A recepção de sinal de TV e de rádio são os exemplos aí de ondas eletromagnéticas. Micro-ondas. O micro-ondas da casa de vocês, aí, utilizado na casa de vocês. O micro-ondas, o aparelho de micro-ondas emite ondas na frequência que a gente chama de micro-ondas. São ondas eletromagnéticas. Né? Raio-X. O raio-X é utilizado, né, na medicina. Tá? Quando a gente vai fazer vou fazer uma radiografia, a gente está utilizando o raio-X para poder fazer essa radiografia, certo? Um outro tipo de onda eletromagnética é o infravermelho. Esse infravermelho está no espectro, tá? No caso do eletromagnetismo, das ondas eletromagnéticas, está no espectro do calor. Quando se fala em calor, a gente está falando de infravermelho. Tá? Bom, vamos agora continuando o nosso estudo aqui. Nós vamos falar quanto à vibração de uma onda. Elas podem ser transversais. Transversais quando? Quando elas vibram de forma que a sua vibração, sua oscilação é perpendicular à sua propagação. Olha aqui o exemplo. A
A corda ela sobe e desce, quer dizer, a oscilação, a vibração dela é para cima e para baixo, certo? E a propagação da energia é na horizontal. Então, é um exemplo de onda transversal. Um outro exemplo de onda transversal, a onda na superfície de um lago. Eu tenho uma garrafa, né, que a garrafa ela vai subir e descer por conta da oscilação da onda, certo? E a onda vai transportar a sua energia, que seria a propagação dela, na horizontal, certo? A onda eletromagnética em geral, né? A gente tem aqui, observa que ela é formada por uma vibração magnética e outra elétrica, de forma que a propagação dela é na horizontal, mas a vibração é, no caso, transversal a essa propagação, né? E aí vamos passar para ondas longitudinais. Tá? As ondas longitudinais, elas vibram de que forma? Elas vibram de forma que o movimento vibratório ou oscilatório dela coincide com a propagação, tem a mesma direção da propagação. Olha o exemplo aqui, olha. A onda gerada, né, nessa mola, no caso aqui, observa que ela propaga na horizontal e a vibração também é na horizontal. O exemplo de cima aqui, o som, olha, o som, ele se propaga na horizontal e vai oscilando e vai vibrando também na horizontal. Então, a onda longitudinal vibra, ou seja, oscila na mesma direção que propaga, certo? Agora, vamos classificar a onda quanto às suas dimensões. Ela pode ser unidimensional, bi e tridimensional. Vamos lá, a unidimensional é, no caso, a onda que se propaga linearmente, ou seja, numa única direção. Exemplo, a onda que se propaga na corda, só na direção. Que direção? A direção que está, no caso, esticada a corda. Que, no caso, ela está sendo perturbada para cima e para baixo. Então, eu tenho a linha, que seria a própria corda, e a onda propaga nessa corda, numa única direção. Então, é linearmente, ela se propaga linearmente. Então, a onda é unidimensional. Temos também a onda bidimensionais. Então, é uma onda que se propaga numa superfície, ou seja, ela está em duas dimensões. Exemplo, a gota atinge, no caso, a água, seria num lago, por exemplo, e a onda se propaga na superfície, de forma circular aqui. Ó. Então, esses círculos são a onda propagando. Então, nesse caso aqui, eu tenho um exemplo de uma onda bidimensional. E a tridimensional é aquela que se propaga no espaço, ou seja, nas três dimensões. Exemplo, o som. O som é um exemplo de uma onda tridimensional. E o outro exemplo é a luz. Então, o som e a luz, que são as ondas mais importantes que a gente vai estudar aqui, são ondas tridimensionais. O som é mecânica e a luz é eletromagnética. Tá? Bom, e aí a gente termina então nossa aula, certo? E vocês vão fazer o exercício no livro 1, capítulo 3, página 35. Agora é com vocês, né, no caso. O exercício agora é com vocês, 1, 2 e 3. Vocês vão fazer o exercício postado, que vai ser postado para a aula 5, o exercício de fixação online 105. Tá? Só observação, gente. Nesse exercício 105 aí, online 105, tem um espaço para vocês responderem a questão 2 e 3, para vocês marcarem a alternativa, né, que se refere à resposta da questão 2 e 3, agora é com você. Ou seja, vocês vão fazer exercício do livro, vão ver quais as alternativas e vão marcar lá no exercício online 105 a resposta dos exercícios 2 e 3. O 1 não, tá, gente? Só o 2 e o 3, ok? Valeu. Tchauzão para vocês. Tchau, tchau.